A paz do Senhor, gente, boa noite. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe. Graças a Deus, estamos mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. A palavra que iremos meditar encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 9, o versículo 10 que a gente vai estar lendo, amém? Vocês que estão nos assistindo, convido vocês, por favor, que deixem aí seu like, né? Você que ainda não é inscrito, se inscreva, glória a Deus. Se quiser deixar algum comentário referente a algum sonho seu, referente a algum testemunho que você tenha recebido da parte do Senhor nosso Deus, quiser deixar oração ou pedido de oração, fique à vontade. Aqui estamos fazendo a obra do Senhor e tudo é para a glória do nome do nosso Deus. O nosso Deus é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele cuida muito bem de nós. Glória a Deus. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 10, que nos diz assim. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor, em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te, e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver, né? Glória a Deus, que passagem maravilhosa. Essa passagem é referente ao apóstolo Paulo, né? Glória a Deus. Antes usava ali a nacionalidade grega, né, por parte do seu pai, porque ele tinha duas nacionalidades, então ele usava o grego, que seria Saulo, né, e depois Saulo, e depois tinha a judia que era de Paulo, né, o nome chamado Paulo. Então nós vemos que aqui ainda era Saulo, que ele usava essa nacionalidade. Um homem muito inteligente, a palavra de Deus nos fala, porque a palavra de Deus nos diz que Paulo cresceu aos pés de Gamaliel, né, um dos maiores estudiosos daquele tempo, um dos professores renomados também naquela época. Então, Saulo era uma pessoa muito inteligente, né? Era doutor da lei. Então, Saulo era uma pessoa muito, assim, como eu posso dizer, estudada, né? Era um poliglota, vamos assim dizer, porque Paulo era uma pessoa muito estudada. Mas ele conhecia a palavra, mas ainda não conhecia a salvação em Cristo Jesus, né? A palavra de Deus nos mostra que Saulo era um homem zeloso da lei. Ele ali fazia parte, né, do alto clero, e ele também ali juntamente tinha intimidade com os sacerdotes, tanto que ele pede carta ao sacerdote para buscar, né, todas as pessoas que estavam pregando a palavra do Senhor, né, todos aqueles que fizessem parte da seita, né, de Jesus, porque para eles era uma seita naquele tempo, né, pregar a Jesus naqueles dias era como se fosse uma seita, e ali Paulo buscava aquele povo com violência, arrastava aquele povo e levava preso. Mas a palavra de Deus nos diz que certo dia aconteceu algo diferente no caminho de Damasco, quando Paulo pede ali carta para ir prender aquele povo. Ali um dia, naquele caminho, o Senhor se apresenta a Paulo, né? Graças a Deus, no momento em que ainda era Saulo, porque depois que ele começa a usar a identidade de Paulo, né? Lá no capítulo 13 vai nos falar acerca disso, né? Que ele tinha duas nacionalidades, né? Então, a gente vê que ali naquele encontro, a palavra de Deus nos diz que Saulo ia de cavalo juntamente com alguns soldados, e a palavra de Deus nos diz que ele cai do cavalo, vê um grande resplendor, e uma voz que diz, Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Glória a Deus. Nós vemos, amados, que quem persegue o povo de Deus, persegue o próprio Deus, né? Então vamos aprender com Paulo que nós, quando fazemos algo contra um servo do Senhor, nós estamos fazendo contra o próprio Senhor. Se nós fazemos algo contra a igreja de Deus, nós estamos fazendo algo contra o próprio Deus, né? Então, você somos igreja de Deus. Então, o Senhor é aquele que persevera e que nos dá a vitória em nome de Cristo Jesus, porque é Ele que peleja por nós. Porque aqui o Senhor se apresenta diante de Saulo e diz, por que me persegues, né? Porque Saulo perseguia a igreja do Senhor. E o Senhor fala, e Saulo pergunta, quem és tu? E aquela voz fala para ele que é Jesus, né? Glória a Deus. E ali Saulo cai e logo ele perde a visão. A palavra de Deus vai nos dizer que as pessoas que estavam com Saulo ouviam a voz, mas não via nada, né? E ali eles pegaram Saulo e levaram, né? Ali para aquela rua
chamada à direita, ali para a casa daquele Simão, né? Daquele Judas, né? Então a gente vê que o nosso Deus, ele tem na mão todo o controle de todas as coisas, porque ele enviou Saulo para lá. Enquanto Saulo estava orando, Deus também tinha falado com Saulo, né? Nos versículos onde nós lemos, nós vemos que ele fala com Saulo acerca de Ananias, que vai logo depois ali orar para ele, para que a sua cegueira seja assim findada, né? Então, que coisa maravilhosa, né? Nós vimos um Deus que fala, glória a Deus, e ele não mudou. O Deus que falava com Saulo é o Deus que fala conosco. Ele fala neste momento com você através desta palavra. O nosso Deus pode mudar todas as coisas, graças a Deus. Não tem nada perdido para o nosso Deus. Veja, Saulo, que era um perseguidor da igreja, agora vai passar a ser perseguido pela palavra do Senhor nosso Deus. Um homem cheio de virtude do Espírito Santo, cheio de Deus, porque a partir daquele momento ele se converteu, né, ao Senhor Jesus de todo o seu coração, né? E a palavra de Deus nos diz aqui que Saulo se encontrava orando aqueles 3 dias e jejuando, né? A palavra diz que ele também não comeu. E o Senhor vai falar com Ananias. Foi também alguns versículos no versículo que a gente leu, o Senhor falando com Ananias acerca de Saulo, né? Então, glória a Deus. Profetizo nessa noite, ou no momento que você vê esse vídeo, que o Senhor também vai levantar pessoas para lhe ajudar, para abrir os seus olhos, para que você também possa ver o sobrenatural de Deus. Pessoas que possam lhe ajudar e além, e não estagnar, né? Glória a Deus. Pessoas que vão lhe ajudar a se levantar e fazer a diferença na terra, fazer a diferença na sua casa, fazer a diferença no seu ministério, em nome de Cristo Jesus. Deus falara com Ananias, para Ananias e ali orar por Saulo, né? Ananias, de princípio, não queria ir, porque já sabia o que Saulo fazia no passado, né? Antes de ter visto ter tido aquela visão. Ele não queria ir, mas o Senhor disse para Ananias, vai, que este também é para mim um vaso escolhido, né? Então, glória a Deus por isso. Você também é um vaso escolhido de Deus, meu amado. Glória a Deus por isso, porque a palavra de Deus no Salmo 100, o salmista nos diz, né? Que foi ele que nos escolheu e nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Aleluias, né? Então, glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, e persevere nessa dispensação, porque você também é um vaso escolhido de Deus para fazer a diferença na terra, glória a Deus. Em tudo, obedeça à voz do Senhor que você vai se dar bem, graças a Deus, porque nós vimos que Paulo, né, Saulo ali, a partir do momento que ele ouviu a voz do Senhor, ele obedeceu, ele foi para o lugar onde ele tinha que ir, como o Senhor falara, ficara lá esperando até Ananias chegar, como o Senhor tinha falado com ele, ele também ali esperou. E Ananias ali foi e chegou lá e falou com Paulo, né? Falou com Paulo, orou por Paulo, e as escamas dos olhos de Paulo caiu, e Paulo agora, né, Saulo agora via novamente, né? Então, glória a Deus por isso, que você possa ter seus olhos espirituais abertos. Tudo aqui na terra é muito maravilhoso, mas nada pode nos tirar o foco da eternidade, glória a Deus. E diante de todas as coisas, viva a sua vida aqui na terra, fazendo aquilo que o Senhor colocou no seu coração, até o dia que Ele vir buscar a sua igreja, né? Ou vir buscar cada um de nós, porque nós sabemos que há o arrebatamento da igreja, mas o Senhor pode buscar qualquer um de nós a qualquer momento, individualmente, né? Glória a Deus, por meio da morte. Então, nós vemos aqui que quando aquelas escamas dos olhos de Paulo caem, Paulo, agora ali, é cheio do Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo e começa a falar do Senhor Jesus, glória a Deus, porque ele agora já sabe o Deus verdadeiro, né? O Deus de Israel. Ele conhecia o Deus do Antigo Testamento, ainda não tinha o conhecimento da salvação em Cristo Jesus, da salvação pela graça, né? Porque antes a salvação era pela lei, né? Mas agora nós vivemos no tempo da graça, onde a salvação é por fé, né? Glória a Deus. A salvação está estendida a todos. Se antes era só para o povo de Israel, hoje, aleluia, glória a Deus, a salvação é para todos nós, para todos quanto aceitarem a Cristo Jesus como o único suficiente Salvador. Glória a Deus, porque foi Ele que morreu, ressuscitou e está à direita de Deus intercedendo por nós. Então, agora Saulo vai começar a pregar a palavra. E há uma grande divisão. Alguns creem em Paulo, outros não creem em Saulo ali, né? No caso já, né, Paulo, no caso também. E ali a palavra de Deus nos diz que intentam matar Paulo. E aí o que é que eles fazem, né? Os discípulos, conhecendo ele, vendo o empenho dele, coloca Saulo
pelo muro, né? Botam num cesto, né? E desce Paulo pelo muro, porque as pessoas que queriam matar Paulo ficavam na porta esperando ele sair. Então ali Deus deu uma estratégia para o discípulo colocar Paulo agora ali pelaquele muro. Glória a Deus. Aprenda que o Senhor em tudo tem a direção da sua vida. E Ele também lhe dará estratégia. Você vai cantar o hino da vitória. Todos os laços do inimigo serão quebrados na sua vida, porque o Senhor, Ele é contigo e irá abençoar você e a sua família. Deu estratégia para Paulo escapar pela sua vida. Ele também vai dar estratégia para você escapar também pela sua vida. Tem livramento de Deus para você e para sua casa, em nome de Cristo Jesus. E Ele também dará estratégia para você conduzir os seus negócios e viver de conformidade à vontade dEle, né? Glória a Deus. Ali Paulo vai para Jerusalém, glória a Deus, e fica ali com os discípulos do Senhor. Depois de um tempo, Paulo agora vai ficar um tempo separado ali, buscando mais a presença do Senhor, aprendendo do Senhor. Depois de 3 anos, Paulo agora inicia o seu ministério, né? Cheio de Deus, fazendo a vontade do Senhor. E nós sabemos, amados, que esse homem foi tão cheio de Deus que a palavra de Deus nos diz que Paulo tinha os 9 dons do Espírito, né? Então, glória a Deus, que coisa maravilhosa. Mas nem por isso, Paulo era uma pessoa soberba, né? Paulo era uma pessoa simples, humilde, porque ele conhecia o Deus que ele se via, né? A palavra de Deus nos diz que para que Paulo não viesse sem soberbecer. A palavra de Deus nos diz que foi lhe dado um espinho da carne, né? Para quando ele pensasse de querer ser alguma coisa, ele lembrar de quem ele era, né? Glória a Deus, porque nós nunca podemos ensoberbecermos, né, amados? Nós nunca podemos achar que nós fazemos alguma coisa, não. De nós mesmos nós não fazemos nada. O próprio Jesus disse que sem Ele nada nós podemos fazer. Então tudo que nós fazemos é por Deus e para a glória do nome dEle, né? Então graças a Deus. Paulo sabia disso. Porque a palavra diz que esse espinho da carne, né, o mensageiro de Satanás, que os bofeteava, né? Então, glória a Deus por isso. O que Paulo fez isso por quê? Para Paulo ficar sentindo dor, não, mas para que Paulo nunca viesse esquecer de que todo o poder, toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor. A palavra de Deus nos diz que Paulo orou a Deus por 3 vezes, mas o Senhor falara para ele que a graça dele o bastava, né? O Senhor disse para Paulo, Paulo, a minha graça te basta, né? Então, glória a Deus por isso. Receba também essa palavra para você nessa noite, independentemente da situação. Fique na dispensação do Senhor, porque a graça do Senhor lhe basta. Porque a graça, ela é que nos livra, ela é que nos protege e ela que cuida de nós, né? Glória a Deus. É o nosso Deus, com a sua infinita bondade, em todo o tempo, não deixando faltar nada em nossas vidas. Glória a Deus. O nosso Deus é cuidadoso, o nosso Deus é poderoso e Ele é aquele que nos dá o livramento e nos dá a vitória em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus por tudo, né, amados? Paulo, um homem muito estudado, ali com 9 dons do Espírito. A palavra de Deus nos mostra que aquele homem, todo o tempo, fazia a obra do Senhor nosso Deus. E em todo momento, ele não se cansava de ensinar, de exortar, até mesmo passando por prisões, por açoite, mas em todo o tempo Paulo estava fazendo a obra. Nas prisões, mandava as cartas, né, glória a Deus, que hoje faz parte aqui do Novo Testamento, né, a palavra de Deus, ele escreveu ali, né, a palavra de Deus é completa, tem o Novo e o Velho Testamento. No Novo Testamento a palavra tem 27 livros, e 13 desses livros são escritos por Paulo, né, então glória a Deus por isso. Tanto de Deus aquele homem tinha, tanto ensinava, mas ele sabia que nada era dele mesmo, que tudo pertencia a Deus, glória a Deus. E no fim dos seus dias, depois de fazer muita obra do Senhor, glória a Deus, a palavra de Deus nos diz que Paulo ali fala para Timóteo, um dos seus fiéis na fé, né? Ali, um dos seus pastores, porque Paulo em tudo instruía Timóteo. E a palavra de Deus nos diz que ele diz para Timóteo, acabei a carreira, guardei a fé, não, combati o bom combate, né? Acabei a carreira, guardei a fé. Agora só me resta esperar a coroa, né? Que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, né? Então, glória a Deus por isso. Que coisa linda, né? A certeza da salvação em Cristo Jesus. Porque ele sabia o Deus que ele se via, né? A passagem na Bíblia nós vemos ele dizer, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Então, glória a Deus, nada que nós fazemos na obra do Senhor é em vão, não. Nada que nós fazemos para o Senhor não é em vão, amados. Tudo que nós fazemos para o Senhor tem galardão da parte do Senhor nosso Deus, né? Porque a palavra de Deus nos fala acerca do galardão que nós iremos receber depois que nós fomos levados no arrebatamento, né? Então, glória a Deus. Então, o Senhor é aquele que guarda o nosso depósito. Persevere até o fim, para que você também, no tempo da sua velhice, né? Possa dizer igual Paulo.
né? Guardei a fé, né? Combati o bom combate, porque ele fazia a obra do Senhor incansavelmente, né? Guardou a fé e findou a carreira, glória a Deus. E agora esperar ali o tempo que o Senhor o chamar, né? Então, graças a Deus por tudo, né? Então, nós vemos esse homem tão, assim, simples, mas cheio do conhecimento de Deus, porque ele foi o apóstolo do gentio, pregava para os doutores, porque Paulo era um homem que era dotado de dons, né? Então, em tudo que você fizer, faça tudo para a glória do Senhor, mesmo que você não seja dotado de dons, não, mas com o dom que você tem, faça aquilo que o Senhor colocar nas suas mãos, né? E creia que o Senhor que abençoou grandemente a vida do apóstolo Paulo, é o Senhor que irá abençoar grandemente a sua vida também. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, em nome do teu filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te glorificar. Deus, obrigada por essa noite maravilhosa que nos encontramos na tua presença. Livra cada um de nós de tudo aquilo que não vem de ti, Deus. Sim. Livra, Pai, cada um dos teus filhos de todo acidente do corpo e da alma. Ajuda-nos a te adorar. Ajuda-nos a fazer a tua vontade. E, ó Pai querido, guarda cada um dos teus filhos onde eles estiverem, Deus. Entra com providência naqueles que estão com causa na justiça. Vem ajudar a nos resolver, Deus, porque o Senhor é nosso advogado por excelência. Tudo está em tuas mãos. Faz justiça, Deus, a causa dos teus filhos, em nome de Cristo Jesus. Livra, Pai, de todo acidente do corpo e da alma, aqueles que estão trabalhando em trabalhos perigosos. Dá vitória, Pai. Livra-nos de toda a cilada do inimigo. Alegra o coração daqueles que se encontram tristes e cura aqueles que estão enfermos. Dá-nos uma noite de paz na tua presença, em nome de Cristo Jesus. Amém. Para todos, uma boa noite e fiquem com Deus. A paz do Senhor.